Esse é um vídeo explicativo da minha opinião final sobre Spellblade e Orb. Antes de tudo, eu só quero fazer uma correção e uma análise da build do Orb, né? Eu tinha feito um vídeo esses dias e postado, mas ontem lendo a maestria da build eu pude perceber que tem uma possibilidade de você ter mais dano relacionado à sua percepção e sabedoria. Então eu modifiquei a build para atingir 70-70 e assim ganhar 26%. Então quando você se bufa, né, modificando, você precisa dessa skill aqui, satélite, tá vendo? Que utilizando ela você ganha 26% de ataque pesado a mais. Aí você castando, você consegue, ó, 61k, tá vendo? E se você olhar, 126% de dano de ataque pesado. Temporário, né? É bem interessante. Bom, vendo isso, eu consigo ter um parâmetro relacionado ao comparativo de dano com Spellblade. Então, eu tinha feito um teste, o próprio NPC, né? No dummy, relacionado ao dano relacionado ao Spellblade e a Orb. Então, como você pode ver aqui, ó, a skill ela possibilita que você ganhe 26 de heavy attack no ataque pesado. Normalmente você não ganha 26%, não sei porquê, mas acaba sendo 13%. Eu acho que tem um vídeo de um carinha explicando isso, certamente. Então, normalmente eu crito 44k e o heavy attack vai para 50k. Então tem uma diferença, tá vendo? Aqui quando eu tô com 70 percepção de heavy attack, meu heavy attack, tá vendo? E quando eu não tô sem essa porcentagem, eu dou o heavy attack de 44k. Então tem um ganho crescente de heavy attack que é interessante para a classe. O que faz com comparativo com o Spellblade, você acaba dando mais dano que o próprio Spellblade. Então, se eu tenho o crítico acaba sendo menor, né? Spellblade 57k, aqui no 54k, eu estou usando praticamente o mesmo set. A diferença é que talvez eu conseguiria fazer um upgrade com alguns itens, a adaga nova, então talvez dê um pouco mais de dano. Mas aqui nesse buff que ganha ali da maestria, eu vou para 61k. E aqui eu broco só 57. Então acaba que dá para utilizar Staff Orb para dar mais dano que o próprio Spellblade. É realmente viável a classe, interessante se jogar. E dá para brincar com status. Se você olhar aqui, às vezes o pessoal fala que ela é bem papel a classe, mas tá vendo que eu consegui colocar as defesas um pouco mais alto? Então aqui eu dei uma brincada nas maestrias, onde eu consegui colocar aqui, ó, essa aqui de defensiva. Então supre um pouco o gap das defesas de não ser tão papel a classe, sabe? Então você consegue ter uma durabilidade maior e ser efetivo também. Eu normalmente estou jogando um 24x24 e está sendo bem viável. Estou pegando top rank de dano, de DPS, kills, então tá bem legal a classe com dano e controle de área. Tá muito interessante. E aqui, se você for olhar, ó, meu dano base 776, você usando essa rotação dos três buffs, tá vendo? Ó, 935. É muito dano extra que tu ganha, tá ligado? E é um tempo que você consegue caçar suas coisas, sabe? Então é bem interessante a classe e é bem viável. Só que hoje na discussão a gente vai fazer um comparativo de uma classe para outra. Então eu mostrei inicialmente ali a classe para vocês. Normalmente eu sempre joguei de Spellblade e não sei se pretendo modificar, apesar de estar gostando bastante de jogar de Orb. Mas eu não sei se a Orb vai atingir certos status dos quais a adaga te fornece. E num PVP contra umas pessoas mais tranquilas, com uns status mais razoáveis, você até consegue matar, ter uma efetividade. Só que normalmente as nossas classes de maguinho, ela tem um propósito de matar tanque e healer, do quais as outras classes não têm esse objetivo, né? Então, se a gente cumpre um papel num determinado cenário e se a gente não bater atributos o suficiente para cumprir esse papel, se torna inútil a classe.
E até algumas pessoas me perguntaram: ah, mas você não vai fazer build? Ah, qual é a build? É porque normalmente a build se faz de acordo com quem tu tá contra, quem é seu foco. Então não é a sua build que você tem que fazer. É de fato você entender a build de quem tu joga contra para você fazer uma adaptação e chegar nos status que você precisa para atingir essas pessoas. Então aqui eu fiz um balanço, tanto de tanque e healer, normalmente, que acaba sendo o meu foco principal, que eu tenho mais a missão. Aqui eu fiz um balanço dos status mais ou menos. Então aqui numa build equilibrada, ah, um dos tanques ele pega ó, 2.700 de endurance. Hum, aqui de, esse aqui tá bem baixo, coitado. O Wiki resiste 1000 e aqui eu não sei se ele tem esquiva. Aqui é o Heavy Attack 1500 de esquiva Heavy Attack. Esse é uma equilibrada ok, sabe? Não muito destaque, eu acho que é um nível ok, né? Um play ok. Tem a mesma build, mais focada na esquiva, né? Então, aquele build da 3K de evasão mágica, tá vendo? E pra gente que normalmente builda crítico e heavy attack, a gente acaba tendo um acerto baixo, então meio que é um pouco perigoso, que torna a gente inútil, né? Eu não sei se esse Endurance é o suficiente para tancar as nossas classes, mas talvez buildar invasão é interessante. Aqui já é mais uma build de escravo, escravo de defesa, sabe? Tipo Link e tal. Então é bem interessante a build, porque ela tem cooldown speed relativamente alto, tem buff durate também interessante, só que aí bate os status mais focado na defesa, tá vendo? Defesa, a endurance já é baixa. ah, Aqui, ó. Só que aí tem a evasão de heavy attack, que é 2.300. Então, meio que tipo, eu não sei se a gente bate heavy attack o suficiente pra dar dano nele, sabe? E eu digo mesmo, até mesmo no crítico, porque por mais que o endurance dele seja relativamente não muito alto, ele tem uma resistência a dano crítico relativamente alta, com 52% comparado aos outros, tá vendo? Então, se eu olho no cenário atual, que eu estou jogando com Tempest, que atualmente me dá 59 de dano crítico, né? Mas, de acordo com o range, ó, o range é 28. Então, se eu tenho 59 de dano crítico mais 28, eu vou dar 87% de dano crítico a mais. Se o cara atualmente ele já tem aqui na build dele resiste 52%, isso sem contar os buffs que ele pode usar, e se bobear ele consegue chegar a 70%. Então, se eu reduzir 70%, meu crítico vai ser 17% no alvo, sabe? Conforme o dano. Então, é bem reduzido. Eu vou critar, mas é um crítico fofo, sabe? Não é um crítico de 87%. Comparado aqui, ó, que nesse carinha, por mais que ele tenha um endurance relativamente alto, eu crito com 84%. Diferente nesse, que tem um endurance mais baixo, mas eu crito com ele mais os buffs dele, 17%, meu crítico fofo. Isso é dessa build aqui. Já uma outra build, essa é uma build bem louca. Eu tava vendo praticamente aqui, ó, para ter uma base, que é uns loucos que estão atingindo Magic Endurance e evasão mágica. Isso ainda tá até ok, porque eu não sei se vocês já pegaram, tipo, um tanque que tu bate e você não consegue hitar ele de forma nenhuma, sabe? Que ele parece um pedaço de bosta ambulante que ninguém mata. O povo só ignora ele porque não tem como matar. E isso eu tava vendo por baixo, esses status, mas eu já vi gente que builda que pega 3.500, 3.600 de Endurance e 2.400 de Magic Revision. Eu acho isso meio over, né? Não sei se eu buildaria o tanto para cauterar. Então, mas, né, tem quem faça ao ponto de se tornar intargueável, então ninguém mata ele. Aqui já é nas partes de healer, né?
Se você olhar no cenário atual, tem um healer de Wind Orb, que normalmente a build de esquiva é interessante, tá vendo? Consegue chegar a uns status interessantes, esquiva mágica 3k, tá vendo? Orb, corpo a corpo. E aqui é um healer tradicional de bow que builda Endurance, né? Então as Endurance, eles têm as defesas relativamente interessantes e a Endurance de 3k, mais os status Utility, né? Eu acho que no cenário atual com Nerf, não sei se dá pra buildar tanta coisa defensiva, né? Porque ele precisa buildar os outros status para se tornar a cura útil. E esses são os status dos meus alvos, né? Que é tanque e healer, porque normalmente, como eu tinha mencionado no início do vídeo, o pessoal pergunta, ah, cadê sua build? Eu acho que antes de a gente fazer build, a gente precisa entender qual é o cenário que a gente vai enfrentar, com quem a gente vai enfrentar, quais os status que a gente vai ter que bater para bater de frente, sabe? E a partir dali tentar fazer uma build equilibrada com o melhor dos cenários. Eu sei que esse cenário do Cashlog é uma dream build, né? Todo mundo quer fazer uma build dessa, e ó, você olha aqui a build do cara toda fechada, tá vendo? Com tudo no máximo. E a gente sabe que até chegar nesse cenário tem muito chão ainda para acontecer. Mas é um norte que a gente tem do que buildar para cauterar. E voltando aqui agora para a classe de maguinho, depois de toda essa explicação, nos cenários, como eu tinha mencionado, de Spellblade e Orb, de fato tem um dano relativamente alto. Eu tinha feito uma build inicial para cauterar o pessoal que tem um. Ó, essa build inicial eu tinha feito para cauterar, tanto com crítico e heavy attack, tá vendo? Então eu cautero a maioria dos plays que tem os status um pouco mediano. Ele não tem tanta tolerância, então eu consigo critar tranquilamente. E eles não têm tanta mágica evasão, então eu consigo dar um heavy attack interessante. Eu peco um pouco no cenário de dano, de acerto, né? E aqui o damage eu tô com 28%. Se você olhar o range é 19 metros, só somar. Então pega 28% mais 19, meu dano crítico é de 50%. Mas tem uma questão. Isso aqui é porque eu coloquei esse anel do PVP, que é bastante interessante. Porém, ele perde um pouco de range. E atualmente a Orb não consegue jogar com menos de 22 metros. Então, 22 metros é o mínimo aceitável de você estar jogando com Steph Orb, senão você vai ter que descer dos high grounds, você não vai conseguir atingir os caras, então... E ainda 22% não é o Dream, eu acho que o Dream é uns 24 para você jogar safe, fora isso é uma coisa mais dificultosa, mas menos que 22 não dá para jogar, então não é um cenário legal. E eu fiz algumas builds aqui no Cashlog que eu dei uma brincada. Então vamos iniciar aqui pelo Orb. O Orb eu fiz basicamente essas duas builds. Essas aqui são builds de teste. Então, focando no cenário onde o pessoal está buildando acerto, então eu buildei um esquiva, né? Então eu buildei um pouco de acerto, diminui meu crítico. Tá vendo que comparado àqueles status, eu não vou dar crítico em alguns plays. E quando der, vai ser aquele crítico de 50%. Isso se o play não tiver resistência a crítico, damage, que aí vai ser pior ainda. E o Heavy Attack, que hoje os sets estão voltados à, à esquiva de Heavy Attack. Então, você viu ali no pior cenário, o cara vai pegar 1500. Então, se eu olhar num cenário de. Então, se eu olhar num cenário onde eu calculo a minha porcentagem de dano, então se eu pego um cenário onde o cara tem. Você vê ali que a maioria tá pegando 3.300 de evasão mágica. Eu tô com 1.800. 1.800 o usuário já vai desviar de 60%. Se eu uso o buff que dá mais 460, então dá 2.260, aquele buff que dá 460 de acerto. Então, meio que meus ataques vai ser 50%. E isso focando nesses plays aqui, ó, que tá pegando, ó, 3.300 de evasão mágica, nesse healer aqui de orb, tá vendo? Então, meio que com aquela build de acerto, eu vou ter essa porcentagem de acertar o alvo para depois daí começar a contar as reais situações de ataque e assim por diante.
Olhando já no cenário onde todos os plays estão, grande parte dos plays vão atingir pelo menos uns 1500 de esquiva de ataque pesado, então a minha porcentagem de 1700 de ataque pesado vai ser de 16%. Não é muito expressivo para a Orb, mas é o que está cabendo no orçamento. E no crítico de Endurance, com 3.300 de crítico no cenário onde o usuário está pegando no mínimo 3.100, então é 16%. Acaba sendo a mesma coisa disso aqui. E 16% para critar aquele 50%, arredondei para 50, né, mas é 47, contando que ele não tenha resistência a dano crítico. Porque se ele for igual esse play aqui, que tem 4%, tá safe. Mas se tiver esse play aqui, ó, então vamos pôr nesse cenário aqui dessa build de escravo. Ele tem 1500 de endurance e ele tem 52 de damage resist. Então, ele tem 1500 de tolerância. Ó, eu vou critar sempre, mas o meu crítico vai ser de quantos? Já que a resistência a crítico vai ser pequena, sabe? Então, acho que eu vou critar fofo, com dano base. Então é um cenário um pouco meio triste. Eu já tenho aquela outra build que eu mostrei, né? Da Orb com os status mais acima, tá vendo? 3400 e 1800, givando o hit e givando o range, né? Aqui nesse cenário, o range da Orb tá de 22 metros, o mínimo aceitável, né? Pra estar jogando tranquilo. Mas eu tô buildando um hit chance também. Talvez se eu modificar o hit chance, eu consiga colocar mais, tá vendo a hit chance que eu coloquei nas runas? Eu consigo colocar mais crítico ou heavy attack. Só que eu achei interessante nessa pegada dessa season nova você ter um acerto, porque de fato não adianta nada você ter 1800 ou 3K, sendo que a maioria das pessoas talvez vão estar orientadas a buildar a esquiva. Então, ainda mais se você for olhar no meta que os curses que vão buildar, tem que buildar acerto para atingir esses caras, e atualmente quem mata tanque healer é curse e os maguinhos. E se eles buildarem exatamente a evasão, neutraliza a gente, porque a gente está focado em crítica e ataque pesado. Então talvez a gente se oriente a isso. Essa build aqui foi uma build buildando, tá vendo? Totalmente crítico. Essa build é mais focada naqueles caras que tem um heavy attack de evasão exorbitante, né? Que nesses loucos aqui da cabeça. Porque você não vai bater heavy attack o suficiente para dar neles. Então, às vezes você já aceita a situação. Então você builda tão somente o crítico, né? Porque critar o crítico vai entrar. Só não sei se com a orb vai ser o suficiente. E o hit chance mais baixo, focando em play de tolerância. Então esse aqui já é o cenário da orb. Então, como vocês podem ver, é uma classe muito interessante, muito boa. Dá para você dar um dano tanto quanto ou mais que o próprio Spellblade. Como você pode ver aqui a diferença, tá vendo? 61k contra 57. Então, é uma classe legal, contudo, você tem que entender o seu objetivo, o seu foco no jogo para você não ser neutralizado, porque não adianta nada você dar mais dano se você não vai acertar, não vai critar e não vai dar heavy attack. Diferentemente do Spellblade, eu fiz até 4 builds aqui, visando os itens que a pessoa tem. Então, a primeira build eu fiz focando na capa, né? Quem já fez a capa inicialmente. Então, você consegue ter o mesmo esquema givando heavy attack, né? Faz um heavy attack ok. Talvez eu consiga até diminuir o crítico e subir mais heavy attack aqui nessa build. Então, se eu mudar, talvez aqui, ó, nas runas, tá vendo o crítico? Eu consigo descer o crítico e subir mais o heavy attack para ter uns 1700. Dá para ser feita essa brincadeira. Aqui é formado por 4 Tempest. Não tem como jogar sem ser 4 Tempest, porque se você olhar o dano crítico aqui, ele é muito superior o outro set. Então aqui eu tenho 54% de dano crítico, mais o range de 25, mais 25, 79.
de porcentagem de dano crítico. Isso, se você olhar aqui, eu tô com Shield Penetrate, então por isso que eu tenho menos Heavy Attack, porque eu tô com Shield Penetrate aqui, nas duas armas e aqui. E também aqui no artefato eu coloquei duas de Shield Penetrate, tá vendo? Que talvez com esse monte de Shield aiada a gente precisa ter alguma coisa. Não sei nem se faz sentido isso, na minha cabeça talvez faça, mas eu teria que testar na prática para ver isso. Mas eu achei justo subir pelo menos 60%, já que o meta vai ser de shield, penetração de shield. Nessa build aqui, o acerto é básico, 1400, mas o buff vai para 1900, né? O do High Focus. Aqui você consegue ter um dano legal, né? Crítico alto, heavy attack ok, não muito alto. Essa foi a build da capa. Eu também fiz uma outra build, essa com Heavy Attack, tá vendo? Que é 3.800 2K. Essa aqui eu tava tentando buildar pra tentar acertar esses loucos aqui, sabe? De uma forma que eles buildam bastante esquiva de Heavy Attack, mas mesmo assim você vê que eu não consegui atingir. Talvez se eu mudar aqui o crítico e subir mais, mas eu acho que mesmo trocando isso, eu vou conseguir atingir eles num ponto onde eu vou anular. Então, por exemplo, se ele tem 3.500 de Endurance e 2.200 de Heavy Attack, eu vou chegar no ponto zero. Então, não sei se vai ser tão efetivo. Talvez eu focar só em um só, eu tenha um resultado mais expressivo do que de fato jogar dessa forma. E o meu dano aqui, eu fiz uma brincadeira porque o set novo, ó, set novo é bem interessante. Ah, mas ele acaba que. Deixa eu só mudar aqui só para vocês terem uma base. Ele dá 59% de dano crítico, isso levando em conta que ele dá 15% dano e os outros 15% você tem que estacar toda vez que você critar. É interessante os status que você atinge, só que você morre nisso. 59% de dano crítico, mais 15%. Então, se você tem 59%, você pode estacar mais 15%, no máximo chegando a 74% de dano crítico. Isso com set novo. Aqui eu tinha feito uma brincadeira onde você aqui com dois itens você consegue pegar 15% mais 10 se não tiver um play a 5 metros. Então se você olhar você já ganha 25%. Então se você está com 59, ó, 59 mais 10, 69. O 69, tipo assim, você perde 5% de dano crítico comparado ao outro. Porém, você consegue atingir um status um pouco a mais, ó. Se você olhar de Heavy Attack, você consegue pegar uns status. Você não pega tanta coisa diferente assim não, tá? Tô olhando aqui, mas não é isso tudo não. Isso aqui eu fiz mais só na tentativa de chegar próximo do dano crit, do Heavy Attack alto, sabe? Mas mesmo assim eu não sei a que preço faz essa troca, sabe? Você perde 5% de dano crítico, mas você ganha em torno uns 400 de heavy attack, sabe? E levando em conta que aqui você tem menos range, então não sei, acho que essa build é descartável. Não sei se vale a pena buildar para bater de frente contra uma ou duas pessoas que vai buildar essa build louca aqui não, sabe? Tem um cenário onde você faz a luva. A luva é interessante. Hum, Aqui eu também eu esqueci de mencionar que aqui eu tinha feito 4 Tempest e essa aqui, ó. E o interessante dessa build aqui, da capa, é exatamente isso aqui, ó. Weak Chance, 1979. Se você olhar aqui na maestria, você ganha mais 125. Então já dá 2100. Se você olhar na maioria dos prints, os caras pegam Weak Resisting, ó, baixo, baixo, ó, 1700. Eu acho que tem buff que em movimento ou com as skills ele chega a pegar 2k, 2k e 100. E a diferença de Weak Chance para ser efetiva é em torno de 200 que você tem que ter de diferença, sabe? Menos que isso é bem difícil
você vai absorver a skill, sabe, da resistência. Então, com essa build aqui, você consegue um Weak Chance bastante interessante. Isso por conta da adaga, né? Que aqui eu consigo brocar o Weak Chance, tá vendo? Aqui, algumas pessoas tentaram colocar essa aqui, mas eu não sei se a passiva ela broca com, com o Staff, porque pelo que eu lembro, com o Azan, ele funciona só quando você ataca com a adaga, né? E normalmente a gente ataca com cajado, não com a adaga. Então não faria sentido essa passiva. E não sendo útil a passiva, a outra adaga é interessante do resistência, mas se tiver a outra também, em relação à questão de dano, mas achei bastante interessante o Weak Chance que ela dá, bastante viável. Voltando aqui na questão da luva, que eu estava nessa build, ela também vai a mesma coisa, Weak Chance relativamente interessante. Aqui eu consigo ter um range até um pouco maior, tá vendo? 26 metros, isso com Tempest. Nessa aqui o crítico tá interessante, o Heavy Attack, o crítico Damage, tá vendo? Tá uma build gostosa de jogar, porque se eu olhar aqui, ó, eu vou estar com 59% mais 27% de dano crítico esse que o Tempest dá. A diferença é que eu só tenho que mudar o Shield Block Penetrate, né? Que eu tenho que mudar nos artefatos aqui, tá vendo? Porque eu acho que dá pra subir, não dá pra ficar jogando mais com 40 não, que é só os 4. Eu acho que tem que colocar aqui e ali, porque o tanto de shield não sei se faz sentido jogar tão somente com isso. Essa é a parte da luva, essa build tá muito interessante, gostei. Tem a minha build, normalmente, que é essa aqui da bota, né? Porque não dá pra você só descartar as coisas. Eu tentei deixar um pouco ela mais equilibrada, sabe? Então, aqui eu só tenho que mudar, diminuir o heavy attack e mudar o percentual ali. Aqui o range dela tá no range ok, que é 24 metros, então você consegue atingir bastante pessoas. Consegue ter efetividade no crítico, tá vendo? Que eu deixei mediano. E o acerto. Aqui o crítico tá baixo. Ah, tá. É porque tem que estar aqui, ó. Ok, então tá com 3.900 de crítico. Isso aqui, tá vendo? Hit chance. Essa é que eu tô fazendo. Só que eu também fiquei inclinado a não fazer essa e fazer um pouco mais de hit. Porque se você olhar atentamente, eu só mudo o item, tá vendo? Mudei esse acessório de hit chance. Aqui eu mudo alguns status, tá vendo? Perco um pouco de dano. Mas comparado com a outra build, eu consigo ter... Deixa eu até fazer um comparativo com essa build minha só de crítico, tá vendo? Então se eu for olhar, eu tenho 200 a menos de crítico, então acho que 3.700 é um ok. Não é, nossa, exorbitante. Talvez eu não vá atingir os loucos que pega 3.500 de tolerância tão bem assim, mas é um dano considerável. O hit chance eu tô com 2k como base, se eu buffo eu vou para 2.400. Então se eu tenho 2.400 de hit chance, 2.460, ó, eu começo a acertar mais, tá vendo? Então eu consigo matar talvez até DPS. Se olhar aqueles tanques de evasão, ou um healer de evasão que pega 3k de evasão, ó, ele vai desviar só 35%. Então é uma build interessante. De crítico de damage é a mesma coisa, né? 54%. E os outros status é defensiva, né? Defensivo não pega, não importa tanto. Mas se você for olhar, o hit chance está com 2k e o heavy attack chance está com 2k também. Então meio que você pega 3.700, 2k de heavy attack chance. Deixa eu até voltar aqui. Então essa build que é de hit chance, eu tô pegando 3.700, heavy attack chance 1.800, hit chance 2k. Eu não sei se aquele PVP aqui ele já soma ali direto, mas eu acho que sim, né? Deixa eu ver. Não, não soma não, menino. Então quer dizer que isso, sem de crítico, não soma direto ali, soma.
Só o crítico, heavy attack não. Interessante. Então, heavy attack aqui não soma aqui direto. Cache log, só o crítico. Interessante, mas isso mesmo. Então, nas outras builds, tudo que eu falei, eu tenho 200 de heavy attack a mais, extra de PVP, tá ligado? Então aqui eu tenho 200 a mais, 200 a mais, ó, tô com 2.200 nessa aqui. Ó, essa aqui tá com 1.800 de heavy attack, que interessante. Então, tendo em mente essa parte dessa build aqui, a de hit, eu vou conseguir acertar todo mundo. Vou ter um heavy attack interessante de 2k, então vai ser 3.700, 2k. Um Magic Hit 102k também. Crítico damage alto, 59. Se eu pegar o range de 24, então 59 mais 24, 83% do meu dano crítico. Então meio que eu fecho. E eu acho que atinge todo mundo. Se for olhar o Weak Chance, né? Aqui talvez eu diminua um pouco de Weak Chance, 1580. 1580 mais 125 dá 1700. Se você for olhar a base, né? Que grande parte das pessoas, até os top tiers, estão atingindo essa base. E a diferença para dano crítico de Weak Chance é de 200. Então, eu com 1700, o cara pode ter 1899 de resistência à fraqueza, que é interessante, sabe? Fora isso, já é um batom exorbitante. Eu gostei bastante dessa, talvez eu fique inclinado a fazer ela, sabe? Porque a Belanti vai brocar bastante por conta do hit chance, então vou acertar alguns DPS que não tem tanta esquiva, vou continuar dando crítico, vou continuar dando heavy attack, então é uma build bem completinha, fora o range, tá vendo? E o Tempest, que infelizmente não dá pra jogar com o set novo é meme, não tem nem como pensar nele. E no mais é isso, essa comparação no resultado final. Ah, Sedai, mas eu vou jogar de Spellblade ou de Orb? Cara, depende do seu foco. Eu sei que pra jogar com Spellblade você vê que tem várias builds e ainda é um cenário um pouco difícil, dependendo de quem é meu foco, quem eu vou acertar. Então, se eu olhar aqui num cenário competitivo, talvez a minducada toda eu acerte tranquilo e calmo, mas talvez um louco da vida que vai andar de frente eu não vou matar, então se ele quer capar alguma coisa, infelizmente eu não vou acertar, não vou critar ele, não vou dar heavy attack, então eu vou ter que ignorar. E a minha classe é focada em matar tanque e healer, literalmente eu não vou estar cumprindo o meu papel, então a orb, ela é legal, mas eu não sei se ela bate os status suficiente. Até mesmo se você olhar nesse meta onde o pessoal está tendo a possibilidade de buildar bastante esquiva mágica, a própria passiva dela que faz ela dar mais dano que, que o Spellblade, né, que é focado em Heavy Attack, não vai funcionar, porque você não vai ter Heavy Attack o suficiente para bloquear essa passiva. Então até que ponto ela vai ser útil? Lógico que isso não é um cenário escrito em pedra, né? Isso é só uma análise real do cenário hipotético competitivo. Esses dados aqui eu peguei de algumas builds, de alguns plays que eu considero que são bons no que fazem na classe, sabe? E os status que pode estar atingindo, sabe? Com a determinada classe. Eu olhei bastante algumas builds, justamente para estar fazendo a minha build e cauterando essa galera aqui, ó. Chegando no meio termo, onde eu possa dar dano e ser efetivo contra esses caras. Porque não adianta nada eu vir no questlog aqui, buildar o que que eu acho, fazer esse set novo aqui, tudo mil maravilhas, e eu não ser bom em nada, sabe? Então, no meta, ou é você focar num só atributo e ser bom naquilo e ser efetivo naquilo, ou de fato você ser medíocre e um play mediano. Então, você não tem tanta expressividade. Então, tá aqui no questlog as builds, vocês podem dar uma olhadinha. Essas duas aqui é meio meme, que eu tinha feito inicialmente, mas não sei se isso aqui funciona. Até tinha feito uma com um heavy attack de 2k e 700 uma hora, mas sei lá, esse set novo aqui é estranho, esse heavy attack ali embaixo. É legal, mas não sei, tem que se pensar.
Mas eu acho que dá pra manter o Tempest e ir inclinando nos itens novos, sabe? Pra depois você pensar com calma qual é o seu cenário que você vai fazer. Se não tiver alguns itens, você pode estar modificando. Por exemplo, esse item de nébula aqui tem um outro de nébula bastante interessante, que é esse aqui, ó. Esse da range cooldown, tá vendo? Eu gosto, acho super legal, tá vendo? Ó, 6/6. E tem esse aqui, ó, mas esse é bônus damage. Não gosto tanto, não. Prefiro o de cooldown ali, que é mais efetivo. Ainda mais for orb, que aí você consegue castar bastante a skill. Então é basicamente isso. Esse é o review. Não tenho bater martelo. Eu tô jogando aqui de orb. Tá bem divertido. Se você olhar o meu histórico aqui, ó, do 24/24, foda que não tem muito registro, mas tem umas derrotas, mas as vitórias têm sido bastante expressivas, sabe? E eu tenho me divertido muito. Tem sido bem legal jogar de orb, clampar os caras, fazer combos. Mas isso num cenário que a orb tá com esses status. Mas se amanhã ou depois ela for nerfada ou equilibrada ou ajustada, ela se torna menos efetiva ainda para matar esses plays. Então, assim, no cenário hipotético que toda arma já inicia boa e ela vai ser ajustada e equilibrada depois, então, se depois ela for ajustada, o potencial ofensivo dela reduz para um potencial mais de suporte. Então, não sei se você vai sumir com tanque, por exemplo, ou se vai ser só um personagem de controle. Então, hoje em dia, se você for olhar a resposta definitiva, o Spellblade ainda é a classe que mata tanque e healer com mais facilidade, porque tem os status mais altos. A Orb é legal, é utility, tem o Clamp, tem os controles, te dá uma gameplay diferenciada, mas não sei se ela bate os status tão bom quanto o Spellblade te dá, tá vendo? Ó, a diferença é gritante. E é praticamente a mesma build, tá vendo? Ó, literalmente a mesma build, ó, hit chance, tá vendo? 1800, 1700, 3200, 28%. Aí se eu for pro Spellblade com a mesma build, 3700, aqui é 2k, tá vendo? Ó, fora o range. Então, aí você pensa o que você quer melhor pra você, seu foco, seu objetivo, qual é o seu propósito, as pessoas que você quer focar e você builda de acordo. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. O vídeo eu acho que demorou um pouquinho, mas eu estava querendo fazer essa análise total e espero que vocês tenham gostado. E depois vocês me falam o que que vocês acharam, o que que vocês acham desse meta, o que que vai ser. Aqui eu vou deixar linkado isso na descrição aqui aqui, ó, do quest log, tá vendo? Esse print ali de quem você, os status que você pode alterar, que aí vocês têm uma noção do foco que vocês têm que atingir para ser ofensiva contra esses play, tá ligado? Porque não é só chegar no quest log e fazer a build, você tem que buildar para você acertar esses plays. Se você conseguir pelo menos acertar uns dois, três, é legal. Aqui eu vejo uma questão mais de Minduca, a esquiva é interessante, essa aqui é interessante, como eu falei da resistência a damage, ele bufando eu acho que chega a 70. Esse aqui é um louco, que é sempre aqueles cara mais duro que anda pra frente e ele só pau e pedra. Não tem buff durate, não tem muita coisa, ele só é um saco de bosta. Às vezes se ignorar ele é mais vantagem, mas vai ter. Tem e os healers, né? Então vocês vê o seu propósito, o que vocês querem, qual é a finalidade e o que vocês acham mais útil para vocês. E é isso. Eu vou estar deixando o quest log tudo detalhado e depois vocês comentam o que vocês acharam. E é isso. Valeu, valeu, valeu.